Pronto, vamos fechar a madrugada, levando para o YouTube mais um vídeo para que o canal receba, porque tem muito tempo que eu gravei vídeo. E o YouTube é não pensar que eu morri, né? E esqueci de gravar, preciso dar uma febre na mente desses pregadores. Nós não deixará eles sossegados enquanto eles não deixar o povo sossegado. Romanos capítulo 10 diz, o tema diz ali, os judeus rejeitam a justiça de Deus. Amados irmãos, amigos, só observar esse tema, que isso está explícito na mente dos pastores, de bispos e missionários. A pergunta é, os pastores aceitam a justiça de Deus? Segundo a palavra de Deus e o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, e as obras dos pastores, bispos e apóstolos e missionários, a gente vê nas suas pregações, nas suas maneiras de entender e conhecer os seus frutos, a gente vê que eles rejeitam plenamente, eles rejeitam com todo o seu coração, eles rejeitam com toda a sua vida, eles rejeitam com todos os seus entendimentos, eles rejeitam com todas as suas maneiras de falarem. A fala dos pastores brasileiros, dos bispos e dos apóstolos são provas de que eles não aceitam as obras de Deus, eles não aceitam o conhecimento de Deus, eles não aceitam as maravilhas da palavra de Deus. No lugar disso, eles colocam um presidente da igreja para que eles possam vir e para que eles possam aceitar e para que eles possam crer baseado por esse homem. Todas as palavras de que esse homem, que é o presidente da igreja, falar, eles aceitam. Mas as obras de Deus, como diz aqui, né? A justiça de Deus, eles rejeitam plenamente com as suas obras e com as suas maneiras de ensinar. Eles não estão prontos para levar para o povo uma certeza de que Deus existe, uma certeza de que Deus salva, uma certeza do que Deus já salvou, uma certeza do que Deus já amou, uma certeza de que Deus já deu vida. Mas eles levam para as pessoas que as pessoas precisam crer, que as pessoas precisam dar, que as pessoas precisam sacrificar, que as pessoas precisam orar, que as pessoas precisam jejuar para que receba a justiça de Deus. Quando isso é feito, as obras de Deus estão sendo rejeitadas plenamente, porque foi pelo sangue de Jesus, foi pela morte de Jesus, foi na cruz, foi no sacrifício único que Jesus praticou para que todas as pessoas, agora não há mais judeu, não há mais grego, não há mais servo, não há mais livre, porque todos os homens, todas as mulheres, todos os meninos,
todas as vidas humanas em Cristo e Jesus são um. Certo? Seja a cor que for, seja a família que for, seja o estado que for, seja o país que for, todos, Deus agora não faz acepção de pessoa. Não há um profeta para dar ordem, não há uma pessoa, um ensinador mais poderoso do que outro. Todos já estão livres, todos já estão salvos, todos já estão abençoados. Malaquias diz que, versículo 9, no capítulo 3, que as pessoas são amaldiçoadas. Versículo 8 diz que as pessoas são ladrões. Mas no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, diz que foi Cristo que deu essa liberdade. Cristo nos libertou, certo? Então, essa liberdade que Cristo deu foi na cruz, portanto não há mais ninguém amaldiçoado. Todas as pessoas são abençoadas em Cristo Jesus. Todas as pessoas erram, todas as pessoas estão prontas a errar, mas não há pecado. Porque o pecado não era pelo que as pessoas faziam. O pecado não era porque as pessoas matavam, não era porque as pessoas roubavam, não era porque as pessoas estropavam, não era porque as pessoas faziam obras mal. O pecado era porque Adão e Eva pecou. Então, seja pessoa bonzinho, seja pessoa malzinho, todos carregavam em seu corpo o pecado que era tão grande que fez com que Noé, mesmo sendo pecador com toda a sua família, ser as melhores pessoas daquele rebanho que Deus permitiu para botar eles em uma arca, deixando o resto da humanidade se acabar nas águas até a vinda de Jesus. Esses espíritos não tinham acesso a Deus. Ficaram presos no chão, num lugar chamado inferno, porque o inferno é no chão. O inferno é sepultura. Quando Jesus morre, eles também sepultam Jesus no chão. E Jesus vai o Espírito de Jesus, vai a esses espíritos e prega para esses espíritos e salva esses espíritos e leva esses espíritos para o altar de Deus. Agora Deus pode ver, agora Deus pode ter acesso a esses espíritos, libertado por Jesus, abrindo porta para que todos os outros espíritos sejam agora chamados filhos de Deus. Lá no livro de Hebreus 2,14 diz: visto como os filhos, e aqui não fala de carne, fala do espírito, visto como os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas. Veja que diz: os filhos que participam de carne e de sangue, filhos são espíritos encarnados, conhecidos como homens e mulheres e meninos, que eles que ao espírito participar de carne e sangue é conhecido como homens e mulheres. Então, diz: também ele participou das mesmas coisas. Ele significa também ele é Deus. Deus participou de carne e sangue para morrer, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, lendo esse
versículo desse capítulo, entendemos que Jesus era Deus. Entendemos que era Deus encarnado no plano de morrer para salvar aqueles espíritos do acidente da Arca de Noé, colocando eles em salvação e libertando a todos os outros espíritos, ficando livre, seja ele a qualidade que for, porque a culpa da carne não atinge o espírito. O próprio Jesus disse: a carne para nada presta, porque a carne para nada presta, porque a carne mata, a carne rouba, a carne mente, a carne estrupa, a carne faz todo tipo de coisa, mas o espírito é o que vivifica. Pensando nisso, a gente podemos ver que Jesus Cristo não está focado em carne quando ele está pregando o Evangelho. Ele chama alguns apóstolos para seguir a ele e ele diz: nós vamos, mas deixa eu sepultar meu pai. Então Jesus disse: você que já é vivo, deixe que os mortos enterrem seus mortos e siga-nos, né? Então diz: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Né? Então prossegue dizendo: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Né? Quer dizer, a oração, ela movimentava no foco de as pessoas acreditar de que ali havia salvação, de que ali havia liberdade, de que ali havia coisas boas de Deus. Mas essa oração não é aquela oração que os pastores oram hoje: Senhor, mate fulano, Senhor, dê o carro, dê a moto, dê um emprego, dê um... Eles oram que aquilo não é oração, aquilo é petição, é pedir. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiro e co-herdeiro. Então nós não precisamos de pedir nada a Deus. Nós precisamos de agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Isso é a verdade. Não há rico. As pessoas pensam que porque tem avião, porque tem carro, porque tem fazenda, porque tem escritório, porque tem gado, porque tem empresa, é rico. Não é. É igual ao pilingrino que está debaixo do pé do pau, que não pode fazer uma casa. É igual, tudo é de Deus. Se as pessoas colocar isso em mente, não vai sofrer. A luta é para viver, a luta é para dar de comer a este corpo, para ele não cair. A luta nossa neste mundo é para sobreviver. O que passa disso não leva a nada. Vendo isso? A pessoa pode ter milhões e milhões nas contas em todos os bancos do Brasil, como muitos têm. Não salva a vida quando Deus determinar que o dia é aquele. Morre. E quando ele morre, pode botar ouro no caixão dele, pode botar prata, pode botar a coisa mais preciosa do mundo. O final é no chão. Os ouros que botaram lá, as pratas que botaram lá, depois os seus familiares, outras pessoas, vão lá e pegam. Mas o corpo dele vai se desfazer, vai ficar os ossos debaixo do chão.
com muito tempo os ossos vai se desfazer também. E ele não é mais visto nesse mundo por ninguém. Pode ele ser milenário como for. Entrou no chão, se enterrou ali, nunca mais ele é visto neste mundo. Para dizer, eu sou fazendeiro, eu sou empresário, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho mulher, eu tenho filho. Os planos dele acabam ali. E o mesmo jeito é o pilingrino que está debaixo do pau na praça. A vida dele é aquela vida. Assim que ele morrer também é sepultado ou jogado no mato por causa da condição, mas vai, mesmo jogado no mato, vai ser comido pelo urubu ou pelo cachorro, vai ser destruído igualzinho o milenário que é dano do mundo todo. Vai ficar os ossos e depois os ossos vai se acabar e depois esse pilingrino não vai mais existir. Tudo que pertence a Deus pertence a nós, mas no Espírito. Nós somos filhos de Deus, abençoados por Deus no Espírito. Os pastores deviam dizer isso nas suas igrejas, para que as pessoas não ficassem pulando e pedindo a Deus coisas que já são deles. Eles vivem a vida toda, sobe e desce, condena um, condena outro, diz que está no céu, o outro está no inferno, porque é isso que eles aprendem dos pastores, em vez de aprender coisas que vai fazer eles viverem, despreocupados, acreditando que já é salvo, acreditando que Jesus já salvou, acreditando que não precisa fazer mais nada, só precisa mesmo trabalhar para comer. Você não precisa ir a monte, você não precisa ir a templo, você não precisa orar, você não precisa rezar, você não precisa se batizar em água nem nada. Está tudo feito. A obra está feita. Deus não veio fazer nada por a metade, para dizer, não, vou fazer essa parte aqui, a outra parte eu vou deixar para os pastores, para os bispos, para os apóstolos, para os missionários fazer. Não. Quem acreditar assim está acreditando errado. E metade do povo brasileiro está acreditando assim. Está acreditando que o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, veio fazer metade das coisas. E a outra coisa ficou para nós fazer. Por isso, vamos levar vassoura para o monte, vamos levar óleo para o monte, vamos levar dinheiro para o monte, vamos levar chave da casa para o monte, tudo isso para orar. É aí onde chega a mente das pessoas a pensar coisa ruim. Porque vão dizer, Senhor, eu oro, eu rezo, eu sou batizado em água, eu sou dizimista, eu sou ofertador, eu não deixo faltar nada. Pedindo a quem? A Deus. Pedindo a Deus, porque faz isso tudo e não está recebendo nada de Deus. Não está recebendo carro, não está recebendo... Agora, não está recebendo moto, porque a promessa dos pastores, bispos e apóstolos é essa de abra mão para o Senhor, abra mão para Deus, para você ver se você não vai multiplicar. Aí você abre a mão. Tem pessoa de dar 100 mil reais, tem dinheiro de dar 100 mil reais para quem? Para um pastor. Mas não tenha coragem de dar 100 mil reais para uma empresa que está sustentando criança, como Criança Esperança, como
outras empresas que dá comida a crianças abandonadas, a crianças que não têm pai, a crianças que vivem necessitando. Há pessoas que deixaram de viver felizes por causa que viram eles mesmos. Se decepcionaram, estão aí rasgando Bíblia, estão aí xingando Deus por culpa desses pastores. Eles não gastam dinheiro com essas pessoas, mas vão onde vende avião, compra avião, vão onde vende carro novo, compra carro novo, vão onde vende fazenda, compra fazenda, vão comprar mansões para morarem, milhares de cabeças de gados, e ainda vem com mangação. Traz o documento da fazenda, o documento do carro, a chave da mansão, da casa que compraram, para aquelas pessoas que foi escrava por ele, para que ele pudesse alcançar isso. Orar. Ore que isso aqui foi Deus que deu. E as pessoas oram e se alegram, esperando que aquilo vai acontecer também na vida deles. E não vão acontecer na vida deles se eles não trabalharem, se eles não guardarem, se eles não basearem. Não vai acontecer na vida deles se eles não ajuntarem. Se eles ficarem só dando a pastor e a bispo, acreditando que vão receber um milagre que vem de surpresa e dorme, quando for amanhã já é dono de carro, dono de loja. Que é isso que os pastores colocam em mente, para poder receber o dinheiro dessas pessoas. E essas pessoas permanecem enganadas, porque eles vão na casa de alguém e chega lá, diz, olha, aceita Jesus, porque Jesus vai voltar. De onde Jesus vai voltar? Não existe Jesus. As pessoas estão enganadas acreditando que existe Jesus. Jesus era Deus. Está no livro de João, capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus. O Verbo era Jesus. Jesus era Deus. Não existe Jesus. Jesus era só para morrer. Era só para dar a vida. Era só um sacrifício único por todo mundo. Para que esse sacrifício acontecesse e desse vida, e desse salvação, e desse libertação, e desse liberdade para todos os homens e mulheres. Não existe Jesus. Jesus não vai voltar porque Jesus acabou na cruz. O que subiu, o que ressuscitou foi Deus. Que Jesus era Deus. Jesus era só uma maneira do homem conhecer. Quem é aquele? É o filho de Maria. Quem é aquele? É Jesus. Quem é aquele? É o Salvador de todas as pessoas. Quem é aquele? É o Cristo. Jesus disse nas suas pregações, alguém perguntou a Jesus, Jesus, não vai Jesus para o céu. E Jesus disse, eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Ele está dizendo que a vida dele parava na cruz, no sacrifício. A partir dali, quando ele ressuscitasse, ele ia ao céu e voltaria. Ele voltar como Espírito Santo. Ele não voltar um homem que subiu ao céu. Voltaria um homem. Ele subiu em espírito e desceu em espírito. A carne, como ele disse, para nada presta. A carne não vê a Deus. A carne permanece na terra. O espírito é o que vivifica. Jesus não foi comido
por nenhum chão, porque Jesus era Deus, né? Então Jesus se refez, se virou espírito e subiu ao céu, né? Jesus tinha que ser sepultado para entrar no inferno, chamado chão, sepulcro, para resgatar os espíritos que estavam mortos de há muito tempo, desde o tempo da Arca de Noé. Esses espíritos estão lá presos, sem acesso a Deus, e por Jesus Cristo eles tiveram acesso a Deus. Essas palavras são corretas e são verdadeiras, com verdadeiros entendimentos, que só vão entender essas mensagens se assistirem no meu canal. Porque os caras que estão tentando puxar dinheiro da mão das pessoas não vão falar essas palavras, porque eles acreditam que essas palavras faz com que as pessoas vá-se embora das chamadas igrejas e não voltem mais. Que as pessoas sabem que já estão salvas, que as pessoas sabem que já são abençoadas, não precisa deles, com de certeza mesmo. Ninguém precisa de ninguém para ir para o céu. A gente precisa sim de doações para comer, né? Quer trazer carne, quer trazer arroz, quer trazer feijão, quer trazer comida para aqui, a gente aceitamos para a gente comer. Mas alguém orar para abrir portas e caminho para que eu vá a Deus, para que eu vá para o céu, é tudo mentira isso aí. Não é verdade. A Bíblia prova que é mentira isso. Se a gente observar o livro de Romanos, no seu capítulo 8, diz, olha, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o pastor diz que você é condenado porque não dá dízimo. E você é condenado porque não dá oferta. E você é condenado porque não come Páscoa, ceia dele lá. E você é condenado porque não está no dia determinado com eles, naquele lugar, mentindo, ouvindo mentira. Estão fora da Bíblia. O versículo 2, aqui do capítulo 10 de Romanos, diz, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Ai, uma pancada no joelho dos pastores. E uma verdade verdadeira. Qual o entendimento que eles têm de Deus? Pega água para orar e vender. Pega feijão para orar e vender. Pega óleo para orar nos montes e vender. Pega toalha do sonho, pega lenço para orar e vender. Para que as pessoas que comprar sejam abençoadas. Qual o entendimento que eles têm? Qual é o entendimento? 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil para cantar música. Tem cantor até de 120 mil reais para cantar música. Quem mandou cantar música? Qual cantor cantou música na Bíblia? Aonde foi os shows que foi cobrado tanto assim de dinheiro? Essas perguntas que não vão ser respondidas nunca, porque
Eles estão para chamar as pessoas que falam a verdade de hipócrita, de mentiroso, enquanto eles mentem vendendo feijão ungido por R$1.000, um caroço só. E diz que é verdade isso aí. E os caras acreditam e compram. Né? E cadê o entendimento da palavra de Deus? Versículo 3 diz: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, ou seja, tiraram Deus. Pode sair, Deus. Né? Aqui você não manda. Né? Aqui você não manda. Veja bem, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, não creram, não acreditaram, preferiram acreditar em água ungida, preferiram acreditar em lenço ungido, preferiram acreditar em um caroço de feijão só que custa R$1.000, preferiram acreditar em oração no monte, preferiram acreditar em Páscoa, preferiram acreditar em jejum, mas não sujeitaram, mas não acreditaram, mas não deram credo à justiça de Deus. Porque versículo 4 diz aí, porque o fim da lei, e essa lei, a lei de Moisés, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a lei de Moisés acaba em Cristo. Termina no Nazareno. Termina em Jesus. Não continua para cá. O dízimo atravessou e chegou até o Apocalipse. Passou por Paulo, ninguém viu Paulo falar em dízimo. Por quê? Parou em Cristo. O fim da lei é Cristo. O fim da lei de Moisés é Cristo. Mas ele diz, não, todo mundo tem que ser dizimista, porque se não for dizimista, vai para o inferno. Seja você dizimista, seja você não dizimista, seja você criminoso, seja você amaldiçoado, seja você abençoado, você vai parar no inferno. Porque o Espírito é o que vivifica. A carne para nada presta. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Não falei de carne, não falei de mundo, não falei de fazenda, não falei de boi, não falei de carro, não falei de mansão. Falei de espírito. Jesus está falando de espírito. Jesus não está falando de carne. A carne vai se acabar. A carne que está se sentindo dona de empresa, dona de avião, dona de templo, dona de o mundo geral aqui, de lojas, de tudo, de prédios, de mansão. A carne não é dona de nada. Tudo é de Deus. Porque Deus é criador de todas as coisas. O versículo 5 diz, ora,
Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Né? Diz que o homem que fizer essas coisas, ficar dando dízimo, ficar dando oferta, ficar adorando em monte, ficar indo a templo, ficar ouvindo esses falsos profetas, viverá nesse jeito. Né? Viverá nesse jeito, mas não é dizer que eles não são abençoados. Eles viverão assim enganados, subindo o monte, descendo o monte, adorando em templo, ouvindo mentira, acreditando que só eles vão para o céu e que as outras vão para o inferno, pregando mentira, agredindo as pessoas. Viverá assim. E é assim que o pessoal está vivendo no Brasil, sem nenhum coração, sem nenhuma vida, sem nenhum entendimento da palavra de Deus, levando cada vez mais a tirar o sono, a não dormir direito, porque acreditam que indo a um monte está indo ao encontro de Deus, que ir a um templo está indo ao encontro de Deus, quando a palavra de Deus diz que nós somos o templo, que nós somos a palavra, que nós somos a verdade, que nós somos salvos, que nós somos abençoados, que nós não precisamos de nenhum sacerdote para sobreviver. É Deus que dá o sustento, é Deus que dá a vida, é Deus que dá a respiração, é Deus que dá a salvação, é Deus que dá todo o mantimento para que nós precisemos, sem precisar de ninguém para nos dizer nem nos ouvir. Nós precisamos, sim, de ouvir pessoas que vão falar a verdade, como professores que é pago pelo governo para dar ensinamentos corretos. Mas alguém que se identifica pastor, o bispo apóstolo, que leva as pessoas para um lugar para ouvir música, e quando chega a hora de pregar, prega de Malaquias e faz o pessoal voltar vergonhado para casa, porque vai como homens pagadores, homens de direito, e naquela noite é obrigado a voltar para suas casas como ladrão ou como amaldiçoado. Isso é feio. O versículo 7 diz assim: ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. 8. Mas que diz a palavra, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Né? Isso quer dizer que palavra da fé e lei de Moisés tem ponto final. Não é necessário pegar nenhum ponto da lei de Moisés e colocar agora na graça, porque a lei de Moisés ela não existe. Cristo é o fim da lei. Então, a lei de Moisés termina em Cristo. 613 mandamentos que escravizavam as pessoas por muitos e muitos anos para em Cristo. Nenhum outro homem era
capaz de fazer isso, libertar pessoas e colocar livre. Porque a salvação não era matar um boi, não era matar um carneiro, não era sacrificar nada para perdão de pecado. Porque o pecado era no espírito e tinha que... Só Deus tinha poder de fazer esse resgate e dar essa vida para que as pessoas pudessem alcançar a salvação. Romanos, no capítulo 6, para que a mente das pessoas se abra mais, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Versículo 2 diz aí: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Veja, o que significa mortos para o pecado? Sem pecado. O pecado era vivo em nosso espírito. O pecado não era vivo em nossa carne. O pecado era vivo em nosso espírito. Cristo não veio buscar a carne, não veio salvar a carne. Cristo veio abrir salvação para o espírito que estava perdido desde o tempo da Arca de Noé, do acidente lá da Arca de Noé, que deve ser falado toda hora aí, para que o vídeo seja baixado com grande entendimento, né? Veja que diz: ou não sabemos que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, não é nas águas do Rio Jordão, nem em nenhuma piscina, né? Mas é em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Quer dizer, Cristo não deixou nada por a metade para que, não, vou deixar esse pouquinho aqui para o pastor fazer. Cristo cumpriu tudo. É isso que as pessoas têm que entender. Se Cristo é o Salvador da humanidade, Ele salvou. Ele deu vida. Você pode ser macumbeira, você pode ser feiticeira, você pode ser criminosa, você pode ser ladrona, você pode ser prostituta, você pode ser todo tipo de pessoa viciado em qualquer coisa, cachaceiro, viciado em qualquer coisa. Porque Cristo vem buscar ou vem salvar é no espírito. A carne é dito pelo mesmo Jesus que para nada presta, a carne vai adulterar, a carne vai desejar, a carne vai roubar, a carne vai matar, a carne vai estrupar, a carne vai mentir. Jesus sabia disso, que ninguém controla a carne. Né? É como parar a língua, o pecado o pessoal tem um ditado que diz que o pecado do corpo é a língua, porque aquilo que a língua fala, que sai para fora, não tem como entrar mais, né? Você ainda pedindo perdão, já falou. Né? Então, o que a Bíblia está sustentando é que as pessoas vivam bem, é que as pessoas não se preocupem, é que as pessoas vivam acreditando que Jesus já salvou. Essa é a mensagem dessa noite, pedindo para todas as pessoas que vão estar na escuta deste vídeo que não adianta murmurarem e nem tentarem enviar mensagem, nem comentários para fazer calar ou mudar, porque a verdade é essa mesmo. E eu aqui já
estou me agradecendo a minha participação neste vídeo. O vídeo se alonga por 45 minutos ali. Que Deus possa, né, nos estar presente como Ele está em todas as nossas vidas, em todos os nossos corpos. Que haja só entendimento para que nós acreditamos que não adianta fazer nada para Deus entrar ou sair do nosso corpo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo e não há mais como Deus sair ou entrar como Ele fica em um templo. E de repente é como se viesse um vento rebojando e uns começam a pular, outros começam a saltar, outros começam a mudar de voz, falar uma coisa chamada línguas estranhas. E ali acaba o culto, porque eles acabam pisando no pé do outro, acabam dançando, acabam rodando, acabam caindo, dizendo que veio um Espírito Santo e entrou. Mas o conhecimento verdadeiro da Bíblia é que o Espírito Santo ele não vem de lugar nenhum. Ele já está permanecendo. Então, aquela dança, aquele roda-roda, aquela língua estranha, tudo aquilo leva para uma coisa só, mentira e enganação, para que as pessoas acreditem que aquelas pessoas têm Deus, que aquelas pessoas são abençoadas, que aquelas pessoas... E as outras sejam mais fracas, sejam diferentes. Viu? É só isso que causa ali. Então, a palavra de Deus que permanece para sempre, eu quero colocar já final nisso, agradecendo a Deus por tudo, por todas as coisas que tem feito nas nossas vidas, né? Que continue nos dando vidas e nos dando entendimento para possamos alcançar ou crescer no conhecimento da palavra de Deus. O tema diz assim, os judeus rejeitam a justiça de Deus.